neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Um profeta não significa unicamente um vidente, um adivinho. Significa um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. 3 pregos e um martelo. Irmã Daniele cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Um homem que tinha uma coroa, porém de espinhos, andava pela Galileia plantando amor. Não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas o perfume dos seus lábios era como a flor. Orava pela madrugada, tão angustiado, ferido pelos meus pecados, era grande a dor. De seus olhos desciam lágrimas em forma de sangue. Tu és, Jesus, o meu refúgio, meu libertador. 3 pregos e um martelo cravejaram meu Jesus quando estava no Calvário, sendo torturado numa rude cruz. 3 pregos e um martelo cravejaram meu Jesus. Foi por mim crucificado, depois deu brado, ressurgindo à luz. O dia transformou-se em trevas, o sol não deu seu brilho. Deus dos altos céus em seu Filho se glorificou. Os túmulos onde estavam os santos foram abertos, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. E deu-se um grande terremoto e a terra se abalou. Provou que a própria natureza demonstrou amor. E Cristo ao 3º dia ressurgiu dos mortos. Está
presença de Jeová sendo meu defensor. 3 pregos e o martelo cravejaram meu Jesus quando estava no Calvário, sendo torturado numa rude cruz. 3 pregos e o martelo cravejaram meu Jesus. Foi por mim crucificado, depois deu o brado, ressurgindo à luz. 3 pregos e o martelo cravejaram meu Jesus. Foi por mim crucificado, depois deu o brado, ressurgindo à luz. Um profeta não significa unicamente um vidente, um adivinho. Significa um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. Verdades que nos chamam a atenção de uma forma que nos deixam completamente inexcusáveis diante de Deus. Crer em Deus é comum. Crer em Deus é até para os demônios. Tiago disse: você crê em Deus? Que há um só Deus? Veja só, ele não disse você crê que há 3 deuses. Você crê que há um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem. Estão perdendo até para os demônios quem crê em 3 deuses. Porque eles bem conhecem a divindade. Eles conhecem muito bem quem é Jesus. Eles sabem muito bem que ali não se tratou de uma segunda pessoa, de um segundo Deus. Portanto, porque quando creem que são 3 personalidades distintas, estão crendo em 3 pessoas divinas, que então seriam 3 deuses, o que significa paganismo. Isso encaixou bem no Concílio de Nicéia, porque foi um pacto político-religioso com os pagãos. Um profeta distingue a fé. O verdadeiro Filho de Deus crê em Deus através de seus profetas e de seus apóstolos, através das Escrituras, sem nenhuma interpretação do homem, porquanto Deus é seu próprio intérprete. Ele enviou profetas, sacerdotes, reis, isto aí. Ele enviou apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, a ponto de Jesus dizer que quem os recebe, recebe a Ele. E quem os rejeita, está rejeitando a Ele. O verdadeiro cristão crê na Bíblia através
dos apóstolos e dos profetas, porquanto foi a quem o Espírito Santo usou para escrever a Bíblia Sagrada. Então aí está uma coisa muito clara e simples de se compreender. Uma vez que a palavra é o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e era Deus, e nada do que foi feito sem ele, então ele é a palavra, ele é o haja, ele é o logos de Deus, e que se manifesta através da palavra. E você não pode esperar encontrar Deus à margem do caminho, pedindo provas, pedindo profecias, sonhos, revelações. Uma certa ministra do Evangelho, que liderava 50 ministros, um grupo de 50 pastores nos Estados Unidos, em um verdadeiro confronto com a Bíblia, com a palavra, com apóstolos, com os profetas, disse para o irmão Brana: irmão Brana, se você disser que o anjo que ele vem na plataforma mandou que nós fôssemos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós seremos batizados, eu e meus ministros. Ela cria demais no irmão Brana. Ela cria no anjo que via na plataforma. Ela assistiu coisas que o mundo nunca viu, pessoalmente: ressurreição de mortos, olhos de cegos sendo abertos, paralíticos andando, sob aquela unção e aquele assim diz o Senhor que o anjo trazia na plataforma para o profeta de Deus. Então ela estava certa, tinha razão no seu entendimento, de que se esse anjo houvesse mandado batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, então que ela e seus ministros seriam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora preste bem atenção na resposta do profeta. Ele disse: irmã, esse anjo seria falso, porquanto o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está na Bíblia. Está escrito. Comece aí por Atos 2, 38 e as demais referências, e a história até 300 anos depois de Jesus Cristo. Então qualquer anjo que venha aparecer para confirmar Bíblia Sagrada é falso. Isso já está escrito. Não foi exatamente que o rico lá no inferno, o mancebo de qualidade, que estava lá no inferno, ouviu lá do seio de Abraão, quando ele disse: mande lá alguém para avisar para os meus irmãos, porque eles não podem vir para onde eu estou, para esse lugar terrível. O que foi que ele respondeu? Lá tem Moisés, lá tem os profetas, lá tem a Escritura. A Bíblia deixa todo homem inexcusável diante de Deus, sendo carregada por mulheres, por homens, em quaisquer situações, e ignorando os seus ensinamentos fundamentais, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, chamando sobre si juízo. Porque aqueles que pecaram sem lei serão julgados sem lei, mas aqueles que pecam com a lei, com a Bíblia Sagrada, esses receberão maior juízo,
Jesus disse que melhor fora para eles nunca terem conhecido esta Bíblia. Então, fixemos nisto. Crer em Deus é tudo que um cristão pode alcançar, mas da maneira legítima, somente através de seus profetas e de seus apóstolos. É onde a gente descansa no poder de Deus, descansa na misericórdia do Senhor, porquanto não temos nenhum mérito, nada, qualidade alguma que pudesse nos levar a merecermos tão grande graça. Mas nós temos crido em Deus através de seus servos, os profetas e dos apóstolos. Mesmo naquilo que não damos conta de cumprir. Mas estamos de total acordo. Reprovamos a nós mesmos. Estamos de acordo com aquela exortação, com aquela correção, com aquilo que diz o Senhor. Nós estamos de acordo com aquilo, concordamos de coração e nos envergonhamos de nós mesmos diante daquilo que cremos. Essa é a misericórdia de Deus. Essa é a compaixão divina. Quem não crê em Deus através de seus servos, os profetas e os apóstolos, o mundo evangélico diz que é assim que eles creem. Eles creem e não tem nem o batismo dos apóstolos. Apóstolo algum creu em 3 pessoas distintas. Essa é a grande verdade. Agora veja só, que os profetas, segundo o profeta de Deus para esta era, afirma na mensagem A Festa das Trombetas, é um revelador da palavra escrita em sua própria vida. Portanto, é daí que vem o assim diz o Senhor. O mundo pentecostal só conhece profeta carismático. É o ex, que ia arranjando casamento, vendendo caminhão, essa coisa toda. Não é isto que é profeta na Bíblia Sagrada. É um revelador da palavra. É o dedo indicador. Bem-aventurado você que tem crido nos seus servos, os profetas. É assim que a Bíblia diz. Assim que é, porque Deus estabeleceu assim. E suas próprias obras, ou seja, suas próprias obras revelam e vindicam a palavra do dia. Revelam e vindicam a palavra do dia. A palavra do dia, na era de Lutero, era justificação pela fé. A palavra do dia, na era de Filadélfia, que foi com João Wesley e o Pentecostes, foi a santificação e a manifestação do Espírito através dos dons espirituais. Era aquilo que movia a igreja. Mas hoje, a palavra do dia começa lá dos apóstolos, começa lá do primitivo, começa de Atos 2:38 e vem terminar em Apocalipse 10, verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo,
quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. A bem-aventurança está em você conhecer o som dessa trombeta. Você vê um Noé construindo uma arca, um Moisés ali embaixo e outros mais. A palavra prometida para aquela hora de Noé era a arca. A palavra prometida na hora, nos dias de Moisés, era o êxodo, acompanhado de manifestações de poder da coluna de fogo. A palavra do dia se transformou em Josué, agora não mais com a nuvem, mas com a arca. Não mais com a vara, mas com o sacerdócio, abrindo o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. Nós sabemos e temos certeza de que Ele está conosco, porque nós sabemos e temos certeza de que nós estamos com Ele. É recíproco. Nós cremos nisto. Nós cremos no assim diz o Senhor. E pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. E nos sustente nesta graça, lembrando-nos de que a meretriz Raabe pediu misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Oh, como isto envolve os corações! Como isto leva segurança às almas! Porque não se trata de um credo, de um dogma chocado entre quatro paredes, mas é a revelação da própria palavra, é a vivência com o Espírito Santo que usou aos apóstolos, aos profetas, que levou um homem a confiar na construção de uma arca, que levou um homem a confiar na virtude de Deus através de uma vara torta, desafiar o reino de então, maior do mundo, que era o de Faraó, no Egito. Levar um homem a crer numa funda, numa pequena pedra, e levar agora a você, minha irmã, meu irmão, tão frágil como és, tão fraca como está sendo, sabendo que essa força aperfeiçoa exatamente nessa fraqueza. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, Deus nos abençoou. Amém.